A bolsa despenca, teria um risco aí de longo prazo por detrás? Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Os Estados Unidos aqui disparam, tá? Com uma boa notícia que acontece. E nós temos aqui as ações que eu comprei, as puts que eu vendi. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo, tá? E considere também se inscrever no canal. E vale destacar que a plataforma do AGF+ está na promoção de 2 anos pelo preço de 1, tá? Nós temos aqui o controle de carteira, onde eu deixo minhas ações aqui, temos o resumo da minha agenda, temos a agenda do mercado inteiro, temos o mapa do dividendo inteligente, nós temos aqui os fatos relevantes que as empresas anunciam, nós temos o mapa do dividendo inteligente de todas as empresas também, podemos filtrar aqui conforme a gente quiser, tá? Nós temos o raio-x das empresas, como por exemplo aqui ó, o preço teto das empresas, né? O médio, né? O mínimo, o projetivo aqui da Transmissão Paulista, por exemplo, nós temos quantas vezes ela anuncia, o raio-x dos dividendos, temos uma série de coisas, simulador histórico, a gente pode fazer uma simulação aqui com a Sanepar e ver como a gente estaria milionário se estivéssemos investindo aí um certo tempo com a Sanepar, uma empresa incrível, olha aqui os crescimentos dos dividendos. Nós temos muito mais como as lives fechadas, o que o pessoal está comprando, inclusive aqui a Luiz Barsi, o Felipe Ruiz, o Fábio Baroni, o pessoal da AGF, né? Então tem uma série de coisas, essa plataforma está na promoção de 2 anos pelo preço de 1. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários, beleza? E começando vendo o exterior, nós temos aqui de cara o SP500 subindo 5,4%, disparou, né? O principal índice aqui nos Estados Unidos, a gente vê o Dow Jones também subindo bem, o Nasdaq aqui subindo 7,5%, então quanto mais aí tecnológico o indicador das ações no exterior, nos Estados Unidos, mais eles subiram ainda, né? O Nasdaq foi o que mais subiu aí. Então a gente vê ações aqui do SP500 todas subindo, aqui a Apple, o Google, a Meta subindo 10%, tudo aqui disparando, né? Porque os dados foram positivos da inflação. Então eu sempre digo para vocês, tem uma série de indicadores para a gente acompanhar nos Estados Unidos e eu não gosto da narrativa do mercado de torcer contra índice de emprego, torcer contra a economia e PIB, essas coisas. Eu gosto da economia forte para não mostrar que vai ter recessão, que aí a gente sabe que não vai ser uma coisa de muito longo prazo ruim. Então, o principal indicador que a gente tem que torcer realmente para dar certo é a inflação, e aqui foi o primeiro indicador positivo. A inflação nos Estados Unidos subiu 0,4%, então é uma demonstração que a taxa de juros está fazendo influência, né? Subiu 0,4% e acumulado aí de 7,7% nos 12 meses, foi abaixo do esperado. Então está aqui a inflação, além de ter diminuído, né? Olha só, vem aqui numa diminuição, foi abaixo, né? Estava em 8,2% acumulado, agora está em 7,7%. Então a inflação acabou subindo 0,4% e quando a gente olha os números internos, não está aquela inflação muito disseminada, né, como o mercado tinha medo. A gente vê ela sendo pressionada pela energia ainda, né, principalmente aqui a questão da gasolina aumentando 4% e o diesel 19,8%. Tá? Então dá um certo alívio, já que o núcleo da inflação, excluindo aqui alimentos e energia, subiu 0,3% só. Então aumentou 0,6% em setembro, agora está na metade. Então foi assim, foram bons números, né? E aí começa aquela precificação que a taxa de juros não vai aumentar tanto. Você sabe que quando aumenta muito a taxa de juros, resfria a economia, resfria as empresas, é ruim aí para as empresas no longo prazo, principalmente as de crescimento, né? Então a gente tem aqui a perspectiva onde a taxa de juros, que todo mundo já está começando a precificar um aumento maior, né? Ele aumentou 0,75 no último aumento, já começa a ter uma redução, né? Enquanto os analistas refletem sobre o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, a gente tem que entender o seguinte: o foco da economia neste momento é a inflação. Todo mundo de olho na inflação. Tem milhares de indicadores aí para todo quanto é lado, mas o foco é a inflação. Então vamos aqui torcer para que a inflação brasileira e europeia e também Estados Unidos fiquem aí sob controle, tá? E vindo aqui para o mercado brasileiro, o mercado fica nervoso à toa, diz Lula, após forte queda da bolsa e disparada do dólar, né? Então, geralmente o Ibovespa caiu 3,35%, indo a 109 mil pontos e poucos aí, né? Em meio a preocupações fiscais. Eu diria que preocupações fiscais não é à toa, né? Algo muito sério porque ela mexe com a inflação. E aí o Lula, ele ainda é irônico com o mercado, dizendo que o mercado fica nervoso à toa, nunca viu tão sensível quanto o nosso, essa parte eu concordo, e aí a outra parte que eu não concordo é engraçado que o mercado não ficou tão nervoso com o Bolsonaro nos 4 anos. Ficou sim todas as vezes que ele falou besteira aí, né, que ele agiu de forma inadequada, como o Lula que está fazendo nesse momento.
E dando uma olhada no item principal que causou essa queda é a PEC da transição, o Auxílio Brasil, né? A Bolsa Família aí de R$600 tem que ser mantida aí, todos os políticos prometeram isso, agora eles têm que cumprir. E a PEC da transição, ela era uma licença temporária, né? Então ela ia sair depois e tudo ia voltar à normalidade, segundo aí no País das Maravilhas que vivem esses políticos, né? Acontece que já começou a mudar, ela não vai mais ficar no teto, já quer uma licença definitiva, né? Então já tem o medo de deteriorar mais a trajetória da dívida pública, inflação, né? Então assim, é um efeito contínuo, né? Você fura o teto, você tem gastos a mais, você tem inflação, você aumenta a Selic, as empresas têm dificuldade, o crescimento econômico resfria, é um ciclo terrível, né, para a Bolsa, para as empresas brasileiras. O que acontece quando as empresas brasileiras vão mal? Desemprego. Aí o que acontece? Mais desaquecimento. Então assim, é ruim para todo mundo, né? Tem que pensar da forma correta, muito bem elaborado aqui, tá? Então, e para piorar, a inflação veio um pouco acima do esperado, né? O IPCA veio em 0,59, era esperado 0,48, então ele nem veio tão fora assim, mas mesmo assim já é mais um motivo agravante. Então a inflação que vinha em 3 meses negativa, era esperado 0,48, veio 0,49, e o mercado já pune, né? Ao longo dos 12 meses ele ainda vem em declínio, né? Então está em 6,47, que é um bom número aí comparado com a média mundial aí. Dando uma olhada na abertura aqui da inflação, o que mais preocupa é a alimentação ter um peso significativo, aumentou 0,72. Outro com peso significativo também é o transporte, aumentou 0,58. E de fato aqui nós temos alguns itens aqui com um pouquinho de alta, né? Comunicação acabou tendo uma baixa, mas a inflação ainda está aí assombrando um pouquinho, né? E o Meirelles, que eu via como a salvação, né, de ser aí um ministro da Economia competente, né, para levar o governo a um bom lugar, ele parece que não vai ser o ministro aí da Economia, e também ele está fazendo críticas aqui, falando que tem grandes chances do governo Lula ser aí parecido com o governo da Dilma. Tem até aqui o jornal falando que dizem investidores que o Lula dilmou, né? Vamos dar uma olhada aqui nas palavras dele, tá? Então assim, o Lula estava fechado, ele não dizia nada, não queria desagradar ninguém. Hoje começou a falar e aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma. Ele está fazendo uma opção que é a opção mais fácil, de agradar lá dentro. Estou pessimista, não tenha dúvida. Só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte, acrescentou. Realmente, o Lula não está indo para um bom caminho. E dando uma olhada no mapa dos ativos aqui da Bolsa, a gente vê a Vale meio que ignorando aí o Brasil, né? Embora ela seja uma ação brasileira, ela tem muito vínculo à China, né? As siderúrgicas também se importam mais com a China, mas elas têm aí vínculo no Brasil, comercializam bastante. As Minas têm bem mais no Brasil, aliás, acabou sendo a que mais caiu aqui, né? Mas de qualquer forma, a gente vê essas empresas do aço e ferro mais observando a China do que o Brasil. Nós vemos aqui os bancos, que são bancos, é setor financeiro, não tem como. Se realmente a inflação sair do controle, vai ser ruim, vai ter inadimplência, vai ter perda econômica, vai ser ruim demais para os bancos, então eles caem bastante. Nós temos um universo paralelo aqui, especial da Petrobras e do Banco do Brasil, que estão caindo aí já mais há um tempo, porque é o risco de intervenção, né? Nós devemos lembrar disso sempre. A Petrobras é um risco, no meu entendimento, maior que o Banco do Brasil. Eu não vejo esse risco de intervenção tanto em outros setores, outras empresas, mas nós vemos aqui o setor elétrico caindo mais, e foi aqui que eu resolvi voltar a minha atenção, porque qual é o principal risco, né? O maior risco nesse momento é a inflação. Então, as empresas de energia, aqui no caso das transmissoras de energia, elas têm aí suas RAPs, né, suas receitas atualizadas pelo IPCA e ou IGPM, né? Então, elas têm aqui sua receita atualizada pela inflação, então é uma certa proteção. As demais também vão acabar acompanhando a inflação, mas elas podem sofrer um pouquinho mais com a demanda. As distribuidoras, uma inadimplência pode pegar um pouco mais elas, né? As geradoras podem também ter um problema aí de demanda um pouco menor. No caso aqui dos bancos, é muito mais grave a questão da inadimplência, né? Então, cada empresa vai se comportar de uma forma diferente. Eu acho as quedas aqui nas elétricas exageradas ao meu ver, e essa queda gigante aqui na Eletrobras mostra que o mercado ainda tem muito medo da Eletrobras ter uma intervenção séria, porque realmente ela sofreu demais no governo Dilma, e ela ser estatizada de novo, aí realmente ficar à mercê do governo seria muito sério. Mas eu não vejo tanto risco assim, mas também não tenho, né?
E falando aqui das ações que eu comprei, comecei com Transmissão Paulista, afinal ela é super resistente aqui a esses problemas todos, né? Afinal, não tem por que mexer nela, tá lá com as suas linhas de transmissão, se tiver inflação é reajustado, se tiver o que for na economia brasileira vai estar tranquilo para ela. Ela tá aqui então nessa queda significativa no meu entendimento, uma empresa tão segura, e ela bate esses valores aqui de 23 e pouquinho, que eu gosto muito, onde eu vendo puts mais abaixo e onde eu compro um pouquinho dela. Eu venho fazendo isso como um reloginho, então ela vai, cai, comprinhas, ela sobe, eu olho, ela cai, comprinhas. Olha quantas comprinhas ela deu, né? 22,80 eu gosto mais, obviamente, né? Mas esse aqui já tá bom. Então ela bateu aí os 23,15, comprei 20 açõezinhas e vendi 200 opções aqui a 39 centavos cada, ou seja, R$39 cada, para me comprometer a comprar a Transmissão Paulista se ela tiver a R$23 ou menos em dezembro. Então olha que maravilha aí. Se ela tiver a R$23, por exemplo, eu vou estar comprando ela a R$22,61. Então, e caso ela não esteja, beleza, eu ganhei 39 por cada 100 ações aí, R$39. Então, maravilha, eu venho fazendo isso muitas vezes com a Transmissão Paulista, quase sempre tá virando, todas estão virando pó, na verdade. Então, eu tô ganhando prêmio aí tranquilo, eu sempre mordo um pouquinho para não deixar de comprar ela também, caso ela suba aí, tá? E outra empresa que eu comprei foi a Alupar. Eu não vou mostrar a nota de corretagem porque eu acabei comprando no Inter, tá? Eu tenho que transferir essas ações ainda para o BTG, que é onde eu mantenho a minha custódia. Inclusive, membros do canal têm custódia gratuita na BTG, tá? Link na descrição. Enfim, comprei 120 ações da Alupar e ela tá aqui num valor interessantíssimo também. Então eu comprei um pouquinho ela exatamente mais ou menos nesse ponto aqui, um pouquinho mais abaixo, quando ela deu uma quedinha, completando aqui então 120 ações da Alupar, tá? Uma ação que é distribuição, aliás, é geração de energia um pouco e uma fatia maior aí em transmissão de energia. Então uma empresa que eu gosto pra caramba. Então vou comentar rapidamente aqui a Alupar, depois eu comento mais o racional das compras que eu fiz nesse mês, tá? Eu consolido tudo para vocês, falo mais da minha carteira, falo das vendas que eu fiz um pouquinho ali antes da eleição, foi bem pouca coisa, mas enfim, né? Então a gente tem aqui o EBITDA regulatório da Alupar saindo aqui de 570 milhões para 628,8. A gente vê um aumento na receita de transmissão, na venda de energia dando uma pesadinha, tá? Mas a receita de transmissão ainda vai compensando. Temos as reduções dos custos operacionais, compra de energia acabou aumentando um pouco, a administração geral, pessoal, outras equivalência patrimonial, e mesmo assim a gente vê um aumento significativo, porque embora a geração tenha dado um probleminha, vamos dizer assim, enfim, a gente vê então a Alupar saindo aqui de 570 milhões de EBITDA regulatório para 628,8, um salto de 58,7 milhões. Tivemos aqui o principal ponto positivo como a receita de transmissão, inclusive aqui com o reajuste, né, que acontece exatamente aí pela inflação, né? Então, temos aqui a receita de transmissão indo muito bem e na geração um pouquinho ruim nessa questão aqui de compra e venda de energia, tá? Deu aqui, a venda saiu menos, né? Enquanto a compra não aumentou tanto o suficiente para compensar. Enfim, isso aqui exige aí uma análise um pouco mais detalhada, depois eu comento com vocês, tá? Para não ficar muito corrido. E a gente vê então o resultado financeiro também melhorando aqui, o que vai fazer uma composição do lucro bem melhor, né? Vai ser quase o dobro aqui do lucro, então não foi um resultado ruim para a ação estar despencando da forma como caiu. A gente vê a Alupar fechando em menos 4,7, mas ela chegou a estar caindo mais, tá? Tem inclusive compras também a valor menor. Nós temos a Taesa aí fechando em 73, também deu uma amenizadinha, e a Transmissão Paulista caindo 2,67. São três empresas aqui com receitas super previsíveis, super aí tranquilas para estar aí focando no longo prazo. A Alupar só tem dividendos no ano que vem, a Transmissão Paulista deve ter dividendos em dezembro, e a Taesa pode até pintar novo anúncio aí, temos um agora, um dividendo aí bastante interessante. Então são três empresas aqui que eu gosto pra caramba, tem uma série de outras, mas hoje eu quis ir nessas duas aqui. A Alupar caiu, foi uma coisa de maluco, né? É absurdo o tanto que ela caiu, uma empresa tão resistente aí, tá? Então deixa o like nesse vídeo e comenta aí qual ação você comprou hoje. Você aproveitou uma dessas três aqui? A Taesa tá menos descontada que as outras duas, mas já começa a dar aquela animadinha, né? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!